Bom, alunos, novamente estamos aqui para dar continuidade a essas aulas de revisão do conteúdo já ministrado nessa sala de aula. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre arbitragem, hoje nós vamos falar então sobre a convenção arbitral, que é o meio utilizado pela Lei 9.307 de 96, para que as partes interessadas em submeter alguma controvérsia futura ou já existente à arbitragem têm que fazer a utilização do que a gente chama de convenção arbitral. A convenção arbitral é dividida em duas modalidades: cláusula compromissória e compromisso arbitral. Basicamente, a diferença entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral é o momento da convenção entre as partes de submeter aquele negócio jurídico à arbitragem em detrimento da possibilidade de buscar o poder judiciário. Então, a cláusula compromissória é aquela que vem inserta dentro de um contrato relativo ao negócio jurídico, igual existe a cláusula de foro de eleição, e para isso não pode ter nenhuma disputa em curso, tá? Então, para você levar alguma controvérsia para arbitragem, no momento que você assina o contrato, você tem que incluir essa cláusula. Já o compromisso arbitral é quando já existe controvérsia. Então, o compromisso arbitral é aquele que as partes estipulam em levar uma certa demanda a um árbitro. Essa demanda já existe e aí eles fixam todas as condições para dar início a um procedimento arbitral. Lembrando que o compromisso também pode servir de complementação a uma cláusula mal redigida, foi o que nós já tínhamos comentado em sala de aula, que às vezes a maioria das cláusulas que são redigidas hoje, principalmente aqui em Goiás, são cláusulas muito vazias, que não colocam todos os elementos essenciais para dar início a um procedimento arbitral, caso uma parte queira dar início a essa discussão perante um árbitro, junto com a outra parte, porque faltam alguns elementos básicos. Antes de a gente comentar sobre essas particularidades, é importante a gente reforçar que a melhor hora de você optar pela arbitragem é no momento que você está assinando um contrato. Como a gente já disse na sala de aula, está todo mundo feliz, porque vai até celebrar o contrato, então faça já a inclusão de uma cláusula compromissória. É a melhor opção, porque aí você simplesmente vai ter esse instrumento já definido, e com a definição dessa modalidade já de plano, ninguém pode questionar depois que não sabia, que na verdade não era bem isso que queria. Algumas observações em relação à cláusula compromissória que está prevista do artigo 4º, ao artigo 8º da Lei da Arbitragem é basicamente o cuidado na sua redação para evitar cláusulas que sejam vazias ou que tenham dificuldade de dar início a um procedimento arbitral. E a outra particularidade é que, se o contrato for um contrato de adesão, essa cláusula tem que conter dois elementos essenciais para ter validade. Primeiro, que ela tem que dar destaque no contrato, e também tem que ter uma anuência expressa das partes no momento da sua assinatura, ou seja, ela tem que estar lá em negrito ou um tamanho diferente de fonte, e aí as partes têm que rubricar na frente da cláusula para não poder haver questionamento de que foi induzida a arbitragem, porque a característica que nós já falamos da arbitragem é que ela é convencionada, ela só acontece com acordo de vontades. Por causa disso, então, muita gente às vezes usa de má fé, induz as pessoas em erro na hora de assinar um contrato. Aí sim é passivo de nulidade essa cláusula se ficar comprovado que não houve uma vontade livre de aderir à arbitragem. Se o contrato for de relação de consumo, a particularidade do artigo 51, inciso 7 do CDC prevê expressamente que qualquer cláusula compulsória de arbitragem é nula. Apesar que a gente sabe muito bem que o STJ hoje tem tomado uma decisão mais mitigada na incidência das relações de consumo e alguns tipos de contrato. Só que isso vocês já viram com o professor de Direito do Consumidor, eu não vou ficar muito adentrando aqui ao método, porque senão a gente vai delongar demais essa aula de revisão. O importante ressaltar é que na hora que você redige uma cláusula, às vezes, quando o árbitro é ad hoc, é uma pessoa certa, já indicada, às vezes fica mais difícil da cláusula ter eficácia, porque se o árbitro não aceitar a nomeação, simplesmente ela perdeu a sua
funcionalidade. Por isso que é importante as partes previamente procurarem o árbitro ad hoc, conversarem com ele, falar que eles vão, que o nome é dessa pessoa, como vai ser incluída como árbitro nesse contrato, então a chance de recusa é bem menor. Mas como a maioria das pessoas às vezes não sabem quem pode ser árbitro, não tem conhecimento, né, eles optam às vezes por uma instituição arbitral. E aí você tem que observar como que deve ser a cláusula para essa instituição aceitar esse procedimento, porque há muita dificuldade. Então, só para ter uma ideia, cláusula padrão ela tem que ser cheia. Se ela for uma cláusula vazia, provavelmente vai dar problemas. Para vocês terem uma ideia, qual que é a diferença de uma cláusula cheia para uma cláusula vazia? Cláusula vazia é aquela que simplesmente fala que qualquer questão desse contrato vai ser resolvida por arbitragem com base na instituição X qualquer. O certo é, além disso, incluir alguns elementos essenciais. Quantos árbitros que vão decidir o procedimento? Se for um só, qual pessoa dentro daquela instituição que vai ser o árbitro desse negócio jurídico? Por isso que é bom vocês previamente procurar a instituição e ver dentro do quadro de árbitros dela qual que seria uma pessoa que ambos entendem que seria mais capaz. Onde que ela vai ocorrer, se vai ocorrer na sede da instituição, se vai ocorrer no escritório de uma das partes, se vai ocorrer em outra cidade, ou seja, onde que ela vai se realizar. O importante também é indicar qual que vai ser, né, as regras de direito aplicável. Se vai ser direito em vigente, se for direito revogado, se vai ser um tratado internacional, ou seja, ou até por equidade, né? E é interessante verificar também que às vezes, por uma questão de cautela, indicar o idioma que vai ocorrer a arbitragem para não ser necessária tradução juramentada. Apesar que, obviamente, dentro do Brasil a gente utiliza o óbvio português. Lembrando que nada impede das partes que têm sede no Brasil requerendo uma sentença arbitral em outra língua. Principalmente se vai utilizar as regras de direito daquele país de origem onde que as empresas têm sede. Porém, como a gente já disse que a arbitragem não tem competência, obviamente não tem limitação de jurisdição, igual existe no Poder Judiciário, há uma grande liberdade de você escolher árbitro, quem vai ser árbitro em qualquer lugar do país ou até do exterior. Então é importante vocês tomarem uma noção de que uma cláusula bem feita já dá início ao procedimento arbitral, porque a grande característica da arbitragem é justamente as partes terem liberdade de escolher quem vai ser essa pessoa ou as pessoas que vão dirimir a controvérsia, ok? E aí, qual que é a saída? Se a cláusula é vazia, você obrigatoriamente vai ter que fazer um compromisso arbitral, que é quando já existe a controvérsia existente, e aí você tem que limitar todos os elementos essenciais para já dar início de plano ao procedimento arbitral. Aí o compromisso que fica lá do artigo 9º até o artigo 12 da Lei 9.307 de 96 prevê que o compromisso, como um contrato autônomo, ou seja, um contrato pleno, ele precisa conter elementos essenciais para dar início à controvérsia. Quais são esses elementos essenciais? Obrigatórios. Primeiro, como qualquer contrato, tem que ter qualificação das partes, dados completos. Tem que ter os dados completos do árbitro. Se for uma instituição arbitral, a instituição e quem vai ser o árbitro dessa instituição. A não ser que você coloque no compromisso que vai ser a instituição X, delegando à instituição arbitral a escolha livre de algum dos membros do seu quadro, que particularmente eu não gosto muito, porém isso depende muito do interesse das partes. Qual vai ser qual que é o objeto que está sendo discutido? Qual que é o motivo da controvérsia? Tem que discriminar muito bem, porque a arbitragem não pode ser além dos pedidos. Tá? E então é importante você colocar, não, nós vamos discutir a questão da execução de um contrato de prestação de serviço tal que infelizmente não está sendo bem feito por uma das partes, igual um contrato de empreitada, uma mão de obra, etc. Outro ponto interessante que obrigatoriamente tem que conter o lugar onde que vai ocorrer, ser proferida a sentença arbitral, para ter uma decisão clara se ela é nacional ou estrangeira. Tudo isso está lá no artigo 10. E obrigatoriamente, lá no artigo 11, né, a lei prevê alguns requisitos facultativos, que na minha opinião devem ser inclusos por cautela. Quais são esses facultativos? Locais onde a arbitragem vai acontecer. Por exemplo, se vai ouvir uma parte em outra cidade, se vai ser feita na sede de uma empresa, depois na sede da outra. Isso é uma questão de que, se as partes tiverem dinheiro de pagar deslocamento do árbitro e as custas dele de hospedagem, alimentação, bom, isso fica a critério das partes. Então, outra particularidade interessante
é justamente a questão do prazo para você prolatar a sentença, porque a gente sabe muito bem que a arbitragem pode ser feita em até 6 meses, a lei fixa um prazo de 6 meses, mas nada impede as partes fixarem um prazo menor, isso vai depender da vontade delas. Claro que tem que ser um prazo razoável para que o árbitro tenha condições de conhecer toda a controvérsia e usar do seu livre convencimento motivado para dar a sentença. Não pode ser um prazo impossível de ser feito. Isso até é uma hipótese de extinção do compromisso e o árbitro recusar, porque ele não é obrigado a aceitar. Outra particularidade também é a indicação qual as regras legais que vão ser aplicadas, né, como a gente já comentou. E aí tem até outro ponto interessante, que esses dois elementos são importantes, que é o custo do procedimento arbitral e quem vai pagar. Por mais que esteja facultativo, é importante já estar delimitado logo no início da controvérsia. Por quê? Porque você sabe quanto que vai custar para cada um. O normal é ser dividido as despesas em meio a meio, mas nada impede de ser regra diversa. Lembrando que se isso não tiver no compromisso, o árbitro é que vai decidir aonde? Lá na sentença, porque é um dos elementos essenciais. Então, às vezes, você pode ser pego de surpresa por um valor que não esperava e além, às vezes, de arcar com todo o custo, sendo que você achava mais justo dividir meio a meio. Então, essas duas questões, eu acho importante você fixar logo de início para garantir que não vai ter nenhuma pegadinha. Importante também esclarecer que no momento que o árbitro toma noção de que ele foi escolhido, ele tem que verificar a validade da cláusula e do compromisso, porque se ele verificar que a cláusula e o compromisso têm elementos que garantem que o procedimento vai ser nulo, ele tem que declarar isso expressamente, porque não vai adiantar nada ele fazer a sentença que depois vai ser anulada. Tá? Então isso é imprescindível, ok? Então, é importante a gente, então, para terminar essa parte relativa à convenção arbitral, é lembrar de que cláusula mal feita acarreta na obrigatoriedade de um compromisso, porque se a cláusula não tiver esses pontos que estão no artigo 10, automaticamente vai ter que ser feito um compromisso, porque precisa desses elementos para dar início ao procedimento arbitral. Não pode ter o início de um procedimento arbitral sem definição de quem é o árbitro e quais são as regras do jogo, ok? O que acontece na prática? A maioria das instituições arbitrais, quando toma ciência de que vamos supor que já tem a cláusula no contrato, dispõe na instituição X. Quando a parte que se sente prejudicada peticiona a instituição X para dar início ao procedimento, é mandada uma carta notificando a outra parte para comparecer em data e hora naquela instituição. Se essa outra parte vai, o que vai acontecer? Logo que começar a reunião, eles vão pedir, assina para mim esse documento, só definindo que nós estamos aqui para resolver qualquer controvérsia em relação a esse contrato. Na verdade, ele está assinando um compromisso modelo, porque ele que vai estar fixando todas as regras do jogo, até quem vai ser o árbitro. Ok? Como a maioria não sabe, acaba aderindo. Tá? Por quê? Porque na arbitragem não tem revelia plena. Só pode ter revelia se a parte já tiver escolhido o árbitro, dado a oportunidade dele contraditar os argumentos da outra parte e ele não quiser fazê-lo. Ok? Então é isso que é importante a gente falar sobre convenção arbitral. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho do árbitro e vai comentar algumas questões que normalmente são cobradas em prova para tirar as dúvidas de vocês. Até daqui a pouco.